Bom dia, irmãos. Sou missionário na Palavra da Vida, estou lá há pouco mais de 6 anos. Antes disso, servia em São Paulo como pastor auxiliar em uma igreja lá. Sou casado com Tamires. Acho que vai aparecer uma foto aí, pode passar, por favor, no slide. Não, tudo bem. Tinha uma foto Não tem problema, não precisa. Ok. Não é uma foto muito atual, sou casado com Tamires há quase 13 anos. Temos 3 filhos, Ian com 5 anos, Noah com 3, e ali a pequenininha Liv, que no final desse mês vai completar 1 ano de vida. Infelizmente eles não puderam estar aqui conosco nesse final de semana. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar com a família toda aqui. Mas temos servido lá na Palavra da Vida há pouco mais de 6 anos, ajudando aí no ministério com o Projeto Marcos e como professor lá em outros cursos também. Bom, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos em um texto na palavra. Vai ser parte exposição bíblica, parte aula. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Temos a referência bíblica aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Se for possível, eu peço que você deixe a Bíblia aberta durante todo o tempo em que nós estaremos aqui nessa reflexão, porque nós leremos esse texto algumas vezes, destacando parte por parte do trecho, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3. Como o nosso tempo aqui é breve, tenho bastante coisa para compartilhar com os irmãos. Eu vou pedir que, caso você tenha alguma pergunta, você anote para não esquecer. E aí no final, a gente ainda vai ficar aqui bastante tempo, então no final a gente pode conversar mais, tá bom? Não será possível a gente interagir durante o tempo da aula, mas aí para você não deixar de fazer sua pergunta, anote e depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Seria um prazer conhecer você e ouvir a sua pergunta. Ok, 2 Timóteo capítulo 3, deixa aberto, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, mas antes eu gostaria de perguntar para você, irmão, esse livro que você tem aberto aí diante de você, você crê nesse livro que você tem em mãos? O que é esse livro para você? Não precisa responder em voz alta, mas pense aí, o que é esse livro para você? Para muita gente hoje, esse livro é apenas um livro de história, de um povo antigo e o que eles pensavam sobre Deus. E você, o que você acha? Para alguns outros, até mesmo líderes religiosos, esse é um livro sagrado que já teve o seu valor, mas agora os tempos são outros, né? Esse livro ficou meio atualizado, talvez ele precise passar por uma atualização, jogar algumas coisas fora, mudar uma coisa aqui e ali, mas dá para você aproveitar aquilo que ele fala sobre o amor. O que você acha dessa proposta? Talvez você discorde disso, e ok, ótimo. Mas se você discorda, por que tem coisas que nós dizemos que se aplicam hoje e outras coisas que não valem mais? Deus mudou? A palavra de Deus muda? Obrigado. A palavra de Deus mudou? A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Irmãos, se a gente não tiver convicção de que a Bíblia é a palavra perfeita de Deus para nós, nós corremos um sério perigo e a nossa igreja também. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje, lendo o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Acompanha comigo a leitura na sua Bíblia, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O versículo 14, se você reparar, começa aí com tu, porém. Isso já indica que isso é uma continuação de algo que ele já vinha falando antes, né? Daquilo que ele começou no versículo 1. Aí se você reparar capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Paulo fala que os últimos dias seriam tempos difíceis. E por que seriam dias difíceis? Por causa de terremotos, desastres naturais, aumento nos acidentes, pandemia, crise financeira?
Não, ele vai explicar que é porque os homens não somente viveriam seguindo seus próprios corações pecaminosos, mas também espalhariam seus pensamentos maus nas casas e nas igrejas, atraindo muita gente. E isso faria com que muitas pessoas fossem seduzidas por essas novas ideias e se desviassem da verdade, se desviassem do Evangelho. E aí Paulo chama esses tempos de últimos dias. A Bíblia usa essa expressão últimos dias para falar entre o período entre as duas vindas de Cristo, que é justamente o período que nós estamos vivendo. Então, desde os dias de Paulo, surgem pensadores, formadores de opinião, falsos mestres que não temem a Deus, que trazem suas propostas, suas falsas teologias, novidades teológicas e tentam arrastar seguidores atrás deles. E normalmente funciona assim: uma novidade vem, atrai muita gente, gera grandes decepções e depois morre. Aí surge outra novidade, atrai muita gente, gera grandes decepções e depois morre. E aí o processo vai se repetindo. Se você já tem algumas décadas como crente, você já deve ter visto disso. Eu lembro que quando eu era criança, a moda era um tal de dente de ouro, unção do paletó, né? E muita gente ia atrás dessas coisas. Depois veio o copo de água, depois veio a toalha suada do ministro lá. Depois vieram os discursos motivacionais que nos colocam no centro do coração de Jesus, e por aí vai. Mensagens que até parecem vindas de Deus, mas no final só geram desviados da fé. Mas nada disso nos tira a esperança, porque no meio do capítulo 3, Paulo vai falar que a verdade sempre vai prevalecer. Os falsos mestres serão expostos como acontece desde sempre, desde o princípio. Só que antes que a verdade prevaleça de uma vez por todas, ela vai passar causando muito estrago. É por isso que Paulo escreve essa carta, a carta de 2 Timóteo, para ajudar Timóteo, ajudar a igreja daqueles dias a se proteger dessa mentira que vai passando e arrastando tanta gente. Se a gente pensar nos nossos dias, também existem pensamentos carnais e mentirosos que estão tentando nos seduzir hoje. Pode passar mais um. Existem pensamentos assim? Acredito que vamos concordar que sim, né? E não somente dos nossos, partindo de líderes religiosos, mas também na nossa própria cultura. Quer ver alguns exemplos? Um primeiro exemplo, temos aí novo ateísmo. O que é o novo ateísmo? Algum tempo atrás existiu o ateísmo clássico. O que era o ateu tradicional, vamos dizer assim? É aquela pessoa que não acredita em Deus, mas fala assim: olha, eu não acredito em Deus, mas se você acredita, que bom, é muito bonito isso, admiro você ter a sua fé, a sua religião, só não venha falar disso para mim, tá? Eu não quero saber disso, eu não acredito, mas continue vivendo a sua fé, acho muito bonito, legal, só não traga isso para mim. Aí ele fica na dele, ele não quer ouvir. Esse era o ateu tradicional. Hoje em dia o cenário mudou e começou um movimento que tem sido chamado de novo ateísmo, que são ateus militantes contra a fé. Eles acreditam que crer em Deus, que ter alguma religião, acreditar na Bíblia, por exemplo, é algo prejudicial para o desenvolvimento da sociedade. Por isso eles tentam lutar para que as pessoas deixem de crer. Quer um exemplo disso? Provavelmente você conhece um grupo de humor chamado Porta dos Fundos. Todo final de ano eles lançam um especial de Natal na Netflix, zombando da nossa fé, zombando das histórias bíblicas, imitando os personagens bíblicos, colocando imoralidade sexual, um monte de palavrão. Por que eles fazem isso? Porque eles querem dizer assim, quem crê nisso aqui é estúpido. Você não deveria acreditar nessas histórias. Eles estão militando contra a fé. Esses são os novos ateus. Um exemplo de um escritor famoso, talvez alguns já tenham ouvido falar, um cara chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, onde ele também argumenta ali de uma forma muito sofisticada sobre a irracionalidade da fé em Deus, da fé na Bíblia, da fé cristã. Esse é um dos movimentos que nós temos na nossa cultura hoje. Um outro movimento é o feminismo. O feminismo que a gente vê hoje não luta só contra os abusos do machismo, mas luta contra qualquer tipo de padrão obrigatório para homens e mulheres, onde o conceito de liberdade é: faça o que você quiser, seja quem você desejar. E aí, nem a cultura, nem a biologia e nem Deus podem dizer o que você deve ser.
o feminismo que a gente vê hoje por aí, não luta só para que mulheres sejam tratadas com dignidade, com respeito, que é algo que todos nós devemos defender. Mas a luta desse movimento é uma luta por autonomia. E aí essa palavra é importante para a gente. Autonomia é a junção de duas palavras gregas. Auto, que significa de si mesmo, de si próprio, e nomia, que é a palavra lei. Então, a lei para si mesmo. Eu faço a minha lei, eu governo a minha vida, eu sou a minha lei. É isso que é a ideia de autonomia. Cada um deve ser o seu próprio Deus, segundo esse movimento. Um exemplo disso é a famosa frase: meu corpo, eu sou a minha lei. E, irmãos, isso tem entrado na nossa sociedade, tem entrado nas nossas casas e, consequentemente, nas nossas igrejas. Um outro exemplo de movimento aí na nossa cultura, que tem tentado nos conquistar, movimento LGBT, defende basicamente a mesma coisa que o feminismo, só que aplicado a um grupo mais específico, só adapta o discurso a um grupo em especial. Tem crescido o número de igrejas que não vem problema nenhum na homossexualidade, inclusive igrejas que são consideradas históricas, tradicionais, denominações tradicionais. São igrejas que se denominam inclusivas, e aí elas fazem tudo em nome do amor. Só que o que significa amor nesses cenários? Basicamente o significado de liberdade nos outros movimentos. Deixa eu ser o que eu quiser. Novamente, a autonomia. Um outro exemplo, o último exemplo, é a pós-modernidade. Nós vivemos numa época em que alguns têm denominado de uma época pós-moderna ou até mesmo pós-verdade. Por quê? Uma das propostas desse movimento social e filosófico é que não existe uma única verdade absoluta. O que existem são opiniões. Então você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, outro tem a sua própria opinião, ou seja, cada um tem a sua verdade. E tudo isso tem que ser considerado verdade ao mesmo tempo, mesmo que elas sejam totalmente contraditórias entre si. Uma palavra importante para esse movimento é a palavra tolerância. Só que o que significa tolerância aqui? Tolerância não é você tratar com dignidade e respeito a pessoa que pensa diferente. Tolerância é dizer que todos estão certos ao mesmo tempo. Porque o que importa é que cada um se sinta bem com a sua própria opinião, com a sua própria verdade. Irmãos, esses e outros movimentos fazem parte da nossa cultura e eles têm entrado nas nossas igrejas, têm causado grandes estragos, têm enfraquecido a fé na palavra de Deus, porque todos eles vão contra a palavra de Deus. E aí o resultado é que nós vemos crentes sem convicção da verdade, levado facilmente por esses discursos que parecem tanto se importar com o bem das pessoas, mas no fundo são só uma grande demonstração de rebeldia contra a maior autoridade de todas. Porque o que todos querem no final das contas é serem suas próprias autoridades, querem autonomia. Mas para muitos esses dias que nós vivemos não são dias difíceis, são dias de progresso. Diante disso, como é que um discípulo de Cristo sobrevive a esses ataques, essas ideias, esses movimentos anti-verdade? Como nós podemos nos proteger, proteger o nosso lar, proteger a nossa igreja? Muito depende da resposta para a seguinte pergunta: esse livro que você tem aí em mãos é a palavra de Deus? O elemento essencial para manter a fé firme em meio a tempos de tantos ataques é uma fé inabalável na Bíblia como palavra de Deus. Sem isso não tem como resistir. Cedo ou tarde nós seremos seduzidos por algum desses movimentos. Se não esses que estão aqui, alguma outra novidade que vai aparecer com o tempo. Bom, por isso Paulo vai instruir Timóteo sobre esse cenário que já era presente nos seus dias e como ele e a igreja poderiam se proteger. Então o tema da nossa aula aqui é o discípulo e a palavra, e eu quero ler novamente com vocês 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto começa aí dizendo então: permanece naquilo que você ouviu, sabendo de quem
você aprendeu desde a infância. Paulo estava lembrando aqui Timóteo da educação bíblica que ele recebeu desde pequeno. A história de Timóteo mostra que ele tinha sido criado pela sua avó e a sua mãe. O pai de Timóteo não era crente. Em Atos 16 conta quando Paulo conheceu Timóteo, ainda um jovem que já dava um ótimo testemunho. E aí ele convidou Timóteo para se juntar a ele. Timóteo aceitou o desafio e ele foi com Paulo em várias viagens missionárias. Nessa época que Paulo escreve isso, todas as viagens missionárias já tinham acontecido, muitos anos já tinham se passado. Paulo já estava no final da sua vida, estava preso por pregar o evangelho, e aqui tudo indica que ele iria morrer dias depois. É por isso que no capítulo 4 ele vai escrever: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É a última carta que Paulo escreve em sua vida. Então anos já tinham se passado desde o encontro com o jovem Timóteo. Mas aí, aqui havia um contexto muito difícil e que estava deixando Timóteo com um certo medo e ameaçando talvez até se esconder das responsabilidades que ele tinha. A perseguição era muito intensa aqui nessa época, a sociedade zombava e ridicularizava os crentes, então dava uma certa vergonha de se posicionar como cristão nessa época. Parece que Timóteo estava sentindo isso. Havia as falsas doutrinas, filosofias que tentavam arrastar os crentes, e a própria ameaça de morte. Paulo preso, e agora ele está passando o bastão para Timóteo para que ele continuasse fiel pregando o evangelho. E Paulo queria que ele se mantivesse firme. Então ele diz: lembra daquilo que você tem aprendido lá desde pequeno, com a sua mãe, com a sua avó, permaneça nisso. E aí depois ele diz: você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quero chamar a atenção aqui para essa expressão, sagradas letras. Essa expressão só aparece aqui, e só uma curiosidade, é daqui que surge o título que tem normalmente na capa das nossas Bíblias, Bíblia Sagrada, por causa desse versículo aqui. É a palavra de Deus que pode tornar alguém sábio para a salvação, é o que Paulo está dizendo. E aí existe aqui um contraste com os versículos 8 e 9, se você reparar aí rapidamente, você vai ver que Paulo fala que esses homens dos últimos dias, os falsos mestres, eram insensatos e loucos. Mas o homem de Deus, aquele que se apega às sagradas letras, é alguém que encontra a sabedoria que conduzem à salvação em Cristo. E aí depois Paulo continua falando das Escrituras, no versículo 16, onde ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esses versículos aqui contribuem bastante para o nosso entendimento sobre o que é a Bíblia. Ele diz escritura, e escritura é um termo dado para escritos especiais. Nem tudo que era escrito era chamado de escritura. Provavelmente aqui, quando Paulo fala de escritura, ele está pensando especialmente no Antigo Testamento, porque nessa época o Novo Testamento ainda não estava completo, e era o que Timóteo tinha aprendido desde pequeno com a sua avó e a sua mãe. Mas aí alguém pode achar estranho isso e falar assim: mas no versículo 15 fala que essa escritura conduz à salvação em Cristo. O Antigo Testamento conduz à salvação em Cristo? Sim, o Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo. Desde Gênesis 3 a gente tem a promessa, imediatamente após o primeiro pecado, a gente tem a promessa da semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Cristo está sendo prometido ali. Gênesis 3,15. A partir de então, a história do Antigo Testamento é a história do desenvolvimento dessa promessa, da vinda de Cristo. E o Novo Testamento dá início ao cumprimento dessa promessa, quando Cristo vem. Então, Antigo e Novo Testamento não são duas coisas totalmente separadas, elas se completam, de modo que o Antigo Testamento dá sentido ao Novo e o Novo Testamento ilumina o Antigo. Por exemplo, você deve se lembrar que no livro de Atos mostra os judeus sendo evangelizados semanalmente nas sinagogas. O que era lido ali para evangelizá-los? O Antigo Testamento. Lembra daquele caso do eunuco, o etíope, que estava ali viajando no seu meio de transporte, e diz lá o texto que ele estava lendo o livro de Isaías, e chegou um momento ele ficou com dúvida, e apareceu Filipe ali, e aí ele aproveita a oportunidade e fala assim: de quem que está falando aqui o profeta? E aí diz a história que a partir ali do texto de Isaías, Filipe apresentou Jesus e depois contou tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, e o eunuco se converteu e foi batizado. Então, o foco aqui de Paulo deve estar no Antigo Testamento, que é o que Timóteo aprendeu desde pequeno, mas
Em outros versículos, quando Paulo fala de escrituras, ele também demonstra que ele considerava como escritura, como esse escrito especial vindo de Deus, não somente o Antigo Testamento, mas também aquilo que estava sendo escrito pelos discípulos e apóstolos de Jesus naqueles dias. Um exemplo disso está em 1 Timóteo 5, vai aparecer aqui, pode passar por favor. Acho que mais uma vez. Vai aparecer aí, isso. Aqui, ó, 1 Timóteo 5, diz assim: pois a Escritura declara, não amordace o boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Olha o que Paulo está falando para Timóteo sobre Escritura. Ele faz uma citação aqui, só que essa citação parte é da lei de Moisés, e a outra parte é do Evangelho de Lucas. Ele está citando o Evangelho de Lucas e citando como escritura. Então, embora o foco de Paulo provavelmente esteja no Antigo Testamento, a gente pode ver que aquilo que a gente vai falar aqui sobre escritura é considerado não somente para o Antigo, mas também para o escrito dos escritos dos apóstolos, porque eles são igualmente escrituras. E aí o versículo 16 vai falar que essas escrituras são inspiradas por Deus. Tem algumas pessoas que não gostam muito do termo inspirado, porque o que é inspirar? É você fazer esse movimento, né? Você puxa o ar para dentro, né? Então parece uma iniciativa nossa, né? De puxar para si. E literalmente a palavra significa soprada por Deus. Ela não vem porque a gente puxou, né? Ela vem porque Deus se revelou, Deus entregou a sua palavra. Irmãos, qual parte da Bíblia foi soprada por Deus, foi inspirada por Deus? Qual parte? O que diz o texto aí? Toda. Essa é a maior razão para se apegar ao que as Escrituras dizem. Elas não vêm de homens, elas vêm do próprio Deus. Elas não são opiniões de um mestre qualquer, são palavras vindas de Deus. É como diz o texto de 2 Pedro, pode passar por favor? Que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós conhecemos mais da Bíblia, então, nós estamos conhecendo mais do próprio Deus, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Falando sobre isso, tem uma história que o pastor Augusto Nicodemos costuma contar, que ele disse que um dia chegou uma irmã até ele e falou assim: pastor, eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. E ele disse: irmã, é só ler a Bíblia. Não, pastor, ouvi mesmo, sabe, com os meus ouvidos. Então leia em voz alta. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por que Timóteo deveria se apegar às Escrituras, e somente às Escrituras, e não às novidades que iam surgindo nos seus dias? Porque somente a Bíblia veio da parte de Deus, somente a Bíblia traz sabedoria que conduz à salvação, somente a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus é a autoridade suprema sobre nós, então a Bíblia passa a ser a autoridade suprema sobre nós, de modo que se a Bíblia fala, então Deus fala. Nós não somos autônomos, nós estamos sob a autoridade de Deus e por isso sob a autoridade da palavra dele. Irmãos, se nós não cremos nisso, dificilmente nós vamos permanecer na palavra, sendo bombardeado por tantos discursos e que querem nos atrair por aí. Daqui a pouco eu quero voltar nisso, mas aqui eu queria abrir um parêntese, porque a inspiração da Bíblia é um assunto muito atacado por aqueles que não creem em Deus, em Jesus. Algumas pessoas vão falar assim: mas esse livro foi escrito por homens, eu prefiro ficar com a ciência. Certo, mas quem escreveu seus livros de ciência? Por causa desses ataques, tem muitos crentes sinceros, que acabam ficando meio abalados, né? E eu creio que seja importante a gente dedicar alguns minutos refletindo se faz sentido acreditar que a Bíblia foi inspirada por Deus. Nós temos elementos para que esse livro que nós temos em mãos é realmente inspirado por Deus? Ou isso é totalmente sem sentido, sem lógica? Ter fé que a Bíblia é inspirada significa que nós rejeitamos a lógica, rejeitamos a ciência? Nossa fé é uma fé cega, simplesmente aceita porque o pastor disse pronto, é isso? Por favor, me acompanhe aqui nessa explicação. Eu queria mostrar algumas evidências da inspiração. Pode passar? Não, já está aí no ponto. Ok.
Queria falar um pouquinho sobre evidências da inspiração. O que acontece é o seguinte: a partir do século XIX, com o iluminismo, com a Revolução Industrial, com o movimento chamado de modernidade, cresceu um movimento chamado liberalismo teológico. E esse movimento, uma das propostas era a seguinte: é que o conceito de Bíblia como palavra de Deus precisava ser repensado. Como assim? Eles diziam que nós precisávamos ler a Bíblia sem pressupostos, sem sermos tendenciosos. Ou seja, nós temos que ler a Bíblia, segundo eles, extraindo dela os mitos. Como assim? Extrair milagres, extrair intervenção de Deus. Por que nós temos que ler assim? Segundo eles, é porque milagres não existem, Deus não interfere na história e nada do que não pode ser explicado cientificamente deveria estar lá. Então você tira tudo isso e depois você lê a Bíblia. A gente olha para eles e fala assim: calma aí, mas isso já são pressupostos. E aí muitos desses críticos abraçavam aquilo que é chamado de método científico. Talvez você lembre aí do seu tempo de colégio, o que é um método científico. Alguém queria explicar por que determinado evento da natureza acontece, então ela começava a fazer observações, e dessas observações criava uma hipótese. Então depois ele ia para um lugar, testava essa hipótese várias vezes, para ver se confirmava aquela explicação. Uma vez confirmada, aquela hipótese se tornava agora uma tese passado e aprovado pelo método científico. E com relação a esse método, não há nenhum problema, ele é muito bom. Só que agora, a partir do século XIX, as pessoas começaram a querer entender como verdadeiro somente aquilo que era passado pelo método científico. Então eles queriam submeter a Bíblia ao método científico. Só que aí a gente tem um problema. Como é que você pode reproduzir a história num laboratório? Por exemplo, me prove que Napoleão existiu e fez o que dizem que ele fez. Ah, tudo bem, deixa eu ir aqui nos meus tubos de ensaio e... Não faz sentido isso. Então como que a gente faz para avaliar a história? Não tem jeito? Tem. Para se avaliar uma história, e isso vale para qualquer história, tá? Não só da Bíblia. Para avaliar uma história, você precisa de duas coisas: testemunhas e evidências. Testemunhas e evidências. Existe alguém que viu? Existe algum documento escrito na época, registrando o assunto? Existe algum objeto que aponta para aquela realidade, para aquela história? Bom, e aí nesse contexto surge um movimento de alguns teólogos bíblicos sérios que queriam demonstrar que a Bíblia é total digna de confiança e de respeito. E desde então, muita coisa tem sido escrita sobre isso. E hoje eu queria pontuar só algumas dessas coisas. Porque ao longo da história, os cristãos, de um modo geral, sempre utilizaram critérios para avaliar se aquilo que eles estavam lendo realmente era escritura ou não, se era verdade ou não, se tal livro era inspirado por Deus ou não, se deveria fazer parte da Bíblia ou não. E isso não é falta de fé, esse exame não é falta de fé, na verdade é uma fé que zela pela verdade. A nossa fé tem fundamentos, o que é bem diferente do que fazem muitos pesquisadores não cristãos. Por exemplo, outro dia eu ouvi a história de um pastor que estava dando uma palestra numa universidade e muito do que ele falava ele usava a Bíblia para fundamentar. Até que chegou um momento lá que do auditório, um professor de história, incrédulo, levanta a mão para fazer uma pergunta e aí num tom bem cético, né, ele fala assim para o palestrante, como ele poderia ter certeza de que critérios na verdade ele usava para saber que a Bíblia estava correta. E aquele pastor, palestrante, disse que tinha critérios, que poderia apresentar esses critérios, mas antes queria devolver a pergunta para aquele professor e perguntar quais critérios ele usava para saber se aquelas histórias do livro que ele usava em sala de aula era verdade ou não. O professor se sentou e a palestra prosseguiu. O ponto é, irmãos, que nós temos evidências, essas evidências são chamadas de documentais, externas e internas. Eu queria comentar brevemente com vocês sobre isso, começando aqui com as evidências documentais. O que são esses documentos? São documentos que ajudam a gente a saber que o texto que nós temos hoje é confiável, porque um dos ataques muito feito à Bíblia hoje é o seguinte: não é possível você confiar nesse texto que você tem hoje aí. Sabe por quê? Porque ao longo da história ele foi passando por cópias e mais cópias e mais cópias, e aí surge um erro, esse erro é copiado, depois surge um segundo erro, os erros são copiados e vai surgindo mais coisas, até que o livro chegou até nós hoje. Então não dá para ter certeza de que aquilo que está escrito hoje é realmente aquilo que foi escrito no passado.
Será que isso é verdade? Inclusive, há não muito tempo, pesquisadores até propunham que nada do que foi escrito aqui foi escrito na época lá perto de Jesus. Teria sido escrito muito tempo depois por pessoas que ouviram histórias sobre Jesus. Mas o fato é que descobertas arqueológicas encontraram documentos no Novo Testamento datados de muito perto da época dos apóstolos. E aí, para surpresa e tristeza de muitos críticos, aqueles documentos lá do século II, século III, eram praticamente iguais aos documentos que já tinham sido encontrados antes, lá do ano 500, do ano 700, do ano 1000, do ano 1300. Lembra que nessa época não tinha imprensa, então as cópias precisavam ser feitas à mão, né? Então, quando eles colocaram assim, compararam, eram praticamente iguais. Aí talvez alguém ouça eu falar isso e pense assim, como assim praticamente iguais? Tinha diferença entre essas cópias? Tinha algumas diferenças sim. Essas diferenças são chamadas, no estudo da Bíblia, de variantes textuais. Inclusive tem livros que trazem todas essas diferenças, quais são, você pode encontrar isso na internet de modo gratuito. Por exemplo, se você usa uma Bíblia e a Bíblia NVI, talvez você já tenha reparado que tem alguma notinha de rodapé. E aí quando você vai lá no final, vai ler e está escrito assim, esse versículo não aparece nos manuscritos mais antigos. Se você usa Bíblias mais recentes, tem algo assim. O que são essas variantes? Irmãos, tem gente que fica muito preocupado com isso, né? Tem gente que fala assim, não, que essa Bíblia tem um monte de erro e tal. Irmãos, o que é isso? 95% dessas divergências, sabe o que são? São coisas do tipo assim, ó. Um texto, lá uma cópia antiga, está escrito Jesus Cristo, e na outra está escrito Cristo Jesus. Só mudou a ordem das palavras. 95% dessas variantes são isso, ou são letras que têm o mesmo som, mas são letras diferentes. Por exemplo, se fosse em português, a gente poderia dizer, às vezes a gente fica em dúvida de uma palavra se ela é escrita com S ou com Z, ou se são dois S's ou C, o som é o mesmo, né? Mas a escrita é diferente. E por que tem essas diferenças entre um documento e outro? Porque muitas cópias, como o papel era muito caro, eles tinham poucos livros. Então, para acelerar o processo de cópia, o que fazia? Alguém pegava a cópia que tinha, se colocava à frente, mais ou menos como eu estou agora, e havia uma sala com muitas pessoas sentadas com cadeiras, em mesas. Então, o texto ia sendo lido, ia sendo ditado, e as pessoas iam ouvindo e copiando. E aí, como a sonoridade de algumas palavras, né, a letra era a mesma, a sonoridade era igual, mas às vezes tinha um errinho lá de grafia. Então, 95% das variantes são isso. Mas tem alguma, porque assim, tranquilo, isso aí não muda em nada o sentido do texto. Mas tem alguma que muda o sentido? Tem. Quer um exemplo? Em 1 João 4, na saudação, João fala assim, ó, irmãos, essas coisas escrevo para nossa alegria. Algumas Bíblias talvez vão traduzir como para a vossa alegria. Por que isso acontece? Porque tem uma letrinha lá que mudou, nossa ou vossa. No português é uma letra só, no grego também é uma letra só, que elas se confundem. Então mudou bastante, né? Nossa ou vossa. Aí talvez você fale assim, tá bom, mudou o sentido, mas isso não vai interferir em nada na mensagem. Exatamente. É esse tipo de erro que a gente está falando. 95% é aquela coisa de uma letrinha, uma troca de palavras, 4% é isso. E 1% são pequenos versículos, frases que a gente tem dúvida se deveriam estar ali. Alguns deles a gente tem certeza que aparecem em outro lugar, mas em outros momentos a gente tem dúvida se deveria estar ali. Se você usa a Bíblia revista e atualizada ou NVI, talvez esses versículos apareçam entre colchetes. Mas o que eu queria destacar aqui, o ponto é o seguinte, irmão, para você não ficar preocupado com isso. Se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar até os dias em que os escritos originais tivessem sido escritos, e naquele momento a gente pegasse o documento e trouxesse para os nossos dias e comparasse tudo e resolvesse todos esses problemas, palavras invertidas, letras trocadas, uma dúvida se um versículo deveria estar ali ou não, seria uma bênção, a gente eliminaria todas essas dúvidas. Mas no final, quando tudo estivesse prontinho, a gente não precisaria mudar em nada aquilo que nós cremos, em nada. Os nossos documentos de fé permaneceriam os mesmos, as conclusões teológicas que nós temos permaneceria exatamente igual.
E isso se torna ainda mais impressionante quando a gente compara com a preservação dos documentos bíblicos ao longo da história com obras famosas de profetas, de filósofos ao longo da história. Por exemplo, ninguém questiona muito os escritos de Shakespeare, que são do século XVI, não muito distante da gente, né? Existem pouquíssimas cópias do que ele escreveu, cópias manuais, e um monte de divergência entre elas. Escritos tão famosos, de alguém tão importante, não tão distante de nós, mas tão mal preservados. Porque é aquilo, né? Alguém vai copiando, surge um erro, esse erro se reproduz e surge mais um erro e depois vai surgindo outros. Então é meio que natural que isso vá acontecendo. Ninguém questiona muito também os escritos de Aristóteles, que viveu 300 anos antes de Cristo. Só existem umas 50 cópias manuscritas daquilo que Aristóteles escreveu, e a mais antiga é de 1100 depois de Cristo. Ou seja, 1400 anos de distância entre a cópia mais antiga e o momento em que ela foi escrita, e várias divergências entre essas cópias. Irmãos, sabe quantos documentos do Novo Testamento existem desde os primeiros séculos até pouco antes da invenção da imprensa, e quando colocados lado a lado, batem praticamente 99%, sem comprometer em nada aquilo que é a mensagem central? Sabe quantos documentos? Entre livros inteiros, pequenos trechos, aproximadamente 5.600, só do Novo Testamento. E o grau de preservação e fidelidade é tão grande, especialmente quando a gente compara com esses documentos de pessoas famosas ao longo da história, que até parece que foi algo sobrenatural. Isso faz a gente concluir que o texto que nós temos hoje é fiel àquilo que foi escrito pelos apóstolos e pelos profetas no passado. A nossa fé não é irracional, as divergências que existem não são significantes para a nossa fé. Ok, mas aí alguém poderia dizer o seguinte: certo, mas essas evidências documentais só mostram que o texto de hoje é fiel àquilo que foi escrito no passado. Mas quem disse que foi inspirado por Deus? Eles não provam exatamente isso. Temos evidências para isso também? Temos. É aquilo que a gente chama de evidência interna e externa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, está aqui a coerência e harmonia. A Bíblia tem 66 livros, ela foi escrita por mais de 40 autores, num período de mais ou menos 1.500 anos de produção. Mas quando a gente olha para ela, a gente vê uma única mensagem coerente e em harmonia. A Bíblia começa ali falando da criação dos céus e da terra, e ela encerra falando dos novos céus e nova terra. Começa mostrando a entrada do pecado e da morte por causa do pecado, e no final o pecado e a morte sendo destruídos de uma vez por todas, e a vida eterna. Ela começa apresentando a promessa da semente da mulher, e depois se desenvolve essa promessa até a chegada de Cristo, e acaba com Cristo derrotando a serpente de uma vez por todas. 66 livros, uma única história. Profissionais da área de edição de livros dizem que isso é com certeza sobrenatural, porque imagine só, se nós escolhêssemos 40 pessoas de países diferentes, línguas diferentes, com culturas diferentes, e ao longo de alguns séculos pedíssemos que elas escrevessem algo sobre Deus, e depois disso nós juntássemos tudo num único volume, ia ser uma grande confusão, nada ia fazer sentido. Mas não é o que a gente vê que acontece com a Bíblia. Como explicar isso? É porque, embora tenham sido 40 autores em idiomas diferentes, em locais diferentes, 1.500 anos, culturas diferentes, havia um único autor guiando todo o processo. Essa é uma evidência. Segundo lugar, pode passar, por favor? Faria sentido morrer por uma mentira? Se nós olharmos para os homens de Deus do Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos, irmãos, o que eles ganharam anunciando aquilo que eles anunciavam? Geralmente, quando alguém conta uma mentira, essa pessoa conta para se beneficiar de alguma forma. O que eles ganharam? Se fosse tudo uma invenção, qual teria sido o interesse pessoal deles? Popularidade? Dinheiro fácil? Conforto? Irmãos, esses homens foram perseguidos, foram torturados, morreram apedrejados, tiveram suas cabeças decepadas, foram cerrados ao meio, precisaram abandonar suas cidades, mas eles não negavam a mensagem. Eles saíam da sua cidade e iam pregar na outra cidade.
Como explicar isso? A gente tem 3 opções para explicar isso. Primeira opção, eram todos mentirosos. Todo mundo estava inventando isso. Mas isso não faria muito sentido, porque quem mente, mente para ganhar alguma coisa em troca. O que eles ganharam com isso? Morrer por uma convicção, ok. Porque até hoje pessoas morrem, elas podem estar erradas, mas elas têm tanta convicção que elas estão dispostas a morrer por isso. Mas isso não se aplica àqueles homens do passado, sabe por quê? Porque essas pessoas que morrem hoje por uma convicção, morrem acreditando em algo que foi dito para elas. Não é o caso dos autores bíblicos, porque eles não estavam acreditando em algo que foi dito para eles. Eles estavam dizendo algo que eles testemunharam. Então, se era mentira, eles saberiam que era mentira. Mas ainda assim eles estavam dispostos a morrer por essa mensagem, a perder tudo, pela esperança que eles tinham. Então dizer que eram todos mentirosos não faz sentido. Uma segunda opção é dizer que eram todos loucos, então. Eles realmente acreditavam no fundo do coração, mas era tudo uma grande alucinação. Isso não é muito provável também, sabe por quê? Porque uma coisa é um louco contar a sua loucura, mas um grupo de loucos contando a mesma história, isso é pouco provável. Por exemplo, se você for num hospital em que pessoas com problemas mentais estão lá internados e for conversar com cada um vai contar a sua história, né? Cada um vai contar a sua loucura. Um vai jurar para você que é o Michael Jackson, o outro vai dizer que é o Papa, o outro vai dizer que é uma outra pessoa. Cada um tem a sua história, a sua loucura para contar. Todo mundo junto contando a mesma história, isso não existe. Então, não eram mentirosos, não eram loucos, isso não faz sentido, só resta uma terceira opção. Todos falaram a verdade e estavam dispostos a morrer, perder tudo, por causa dessa esperança, por causa daquilo que eles viram. Além disso, nós temos também aquilo que são chamados de evidências externas. Existem muitos relatos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que foram questionados por arqueólogos e historiadores, pessoas dizendo assim, isso nunca existiu, isso é tudo invenção. E aos poucos a própria arqueologia foi encontrando objetos e elementos que apontavam para as histórias da Bíblia, em alguns casos histórias que só a Bíblia tinha registrado, que ninguém tinha conhecimento. Existem evidências sobre Moisés, sobre um rei chamado Davi, existem registros de povos antigos descritos na Bíblia, existem estudos científicos que apontam para a realidade de um dilúvio e o impacto no planeta. Inclusive no século passado, não muito tempo aí da gente, descobriram algumas cavernas com centenas de rolos e documentos de 2 séculos antes de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto. Era de uma comunidade conhecida como Comunidade de Qumran. E olha o peso dessa descoberta. Muitos críticos modernos rejeitavam a ideia de inspiração, por exemplo, quando olhavam para os profetas do Antigo Testamento. Pega ali Isaías. Muita gente questionava o livro de Isaías porque as profecias se encaixam tão bem na vida de Jesus que as pessoas falavam assim, não, isso só pode ter sido escrito depois que tudo aconteceu. Aconteceu a história de Jesus, aí eles escreveram o livro de Isaías para tudo ficar bem encaixadinho. Só qual o problema? Lá dentro dessas cavernas de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, foi um acidente que aconteceu lá, eles encontraram essa caverna, acharam muitos vasos, dentro desses vasos tinham rolos, coisas da cultura da época, e também tinham muitos documentos do Antigo Testamento, livros do Antigo Testamento. Encontraram o rolo de Isaías inteirinho lá, datado de 200 anos antes de Jesus. E quando colocaram lado a lado com as cópias que a gente tem hoje, o que eles viram? Exatamente igual. Isso foi um tiro no peito dos críticos daquela época. E, inclusive, eu falei um pouco do processo de cópia do Novo Testamento, naquela ideia do ditado. O processo de cópia do Antigo Testamento era extremamente rigoroso. Os copistas faziam olhando e eles contavam as letras, as colunas, tem que ficar tudo padronizado. Se eles levavam tão a sério esse processo de cópia, que quando eles estavam contando, se percebessem que faltou uma letra, eles jogavam fora o documento. É por isso que, embora o Antigo Testamento seja até mais antigo, ele quase não tem essas variantes que existem no Novo Testamento, porque o processo era ainda muito mais rigoroso. Uma outra evidência, pode passar por favor, é o cumprimento das profecias. Você já percebeu que os evangelhos citam bastante as profecias do Antigo Testamento? Você pega ali o evangelho de Mateus, ele começa dizendo, para que se cumprisse aquilo que foi dito, para que se cumprisse aquilo que foi dito. Por que ele faz isso? Porque ele está mostrando para as pessoas daquela época as evidências. Olha, isso já estava escrito e veja como aconteceu.
O cumprimento das profecias era importante para provar que Jesus era realmente o Messias. Agora, essas profecias não bastava se cumprir apenas uma profecia, né? Tinha que se cumprir todas elas. E ao longo da história, muitos homens apareceram reivindicando ser o Messias. E geralmente ele apresentava alguma profecia dizendo assim: olha, eu nasci na cidade de Belém. Ou olha, eu sou da descendência tal. Mas não adiantava uma só. Tinha que ser várias, né? E tinha que ser todas. Jesus cumpriu todas elas. Inclusive, alguns matemáticos cristãos decidiram fazer uma conta. Pode passar, por favor? Que era o seguinte: qual que é a probabilidade de 8 profecias se cumprirem numa única pessoa? Porque lembra, não pode cumprir só uma, tem que cumprir todas as profecias. Qual que é a probabilidade de 8? E eles chegaram numa resposta, pode colocar aí, que é de 1 em 10 elevado a 17. Uma chance em 10 com 17 zeros aí do lado. Quanto isso significa? Só para você ter uma ideia de que número é esse. Se eu pegasse esse número 10 elevado a 17 em moedas de R$1, isso seria suficiente para cobrir todo o estado de Alagoas de moedas de R$1, formando pilhas que ultrapassariam 2 metros de altura. Aí imagine que dentre todas essas moedas eu escolhi uma, marquei um X e escondi aí no meio do estado. E eu digo assim: irmão, eu te dou uma chance para achar essa moeda. Essa é a probabilidade de 1 em 10 elevado a 17. Essa é a probabilidade de que 8 profecias se cumpram numa única pessoa. Porque tem que ser no momento certo, na hora certa. Jesus cumpriu muito mais. Irmãos, exemplos como esses nós temos ao monte. Se você se interessa mais por esse tipo de assunto, depois a gente pode conversar, eu posso te indicar algumas outras coisas para que você leia. Mas aqui o que eu quero demonstrar é que aquilo que nós cremos não é um absurdo. A nossa fé na Bíblia como palavra inspirada de Deus tem muito fundamento. Mas aí alguém poderia perguntar assim: então por que tanta gente questiona a Bíblia como palavra de Deus? Se tem tantas evidências, por que eles não reconhecem isso? Irmão, é porque existe um problema espiritual no homem. O pecado corrompe o nosso entendimento. Olha o que Paulo fala, pode passar, por favor? Em 1 Coríntios 2, Paulo diz o seguinte: quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O pecado afetou a forma como o homem entende as coisas. Existe uma cegueira, existe um véu que impede que ele veja. E o único capaz de trazer luz à mente do homem é o Espírito de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, mesmo a gente tendo tantos argumentos para fundamentar a nossa fé, nós sempre oramos a Deus para que toque no coração das pessoas, para que tire esse véu, para que traga luz e entendimento ao coração delas. Um exemplo, em Romanos 1, Paulo fala que na própria criação, a própria natureza é evidência suficiente para a gente perceber que existe um Deus poderoso, eterno e sábio. Mas os homens olham a criação e o que eles fazem? Adoram a criatura em vez do Criador. Ou mais recentemente acham que tudo surgiu de um acidente cósmico. Não depende da força dos nossos argumentos, mas depende do poder de Deus em trazer vida aos corações. É por isso que ninguém é salvo por causa de argumentos lógicos sobre a inspiração da Bíblia. Todos esses argumentos que eu apresentei aqui podem até ajudar na hora de você conversar com alguém, para que essa pessoa talvez se interesse por ouvir aquilo que você tem a dizer, se cale e não venha com tantos preconceitos sobre a nossa fé. Mas aí nesse momento, o que a gente tem que fazer é pregar a palavra em oração, para que Deus traga luz a esse coração. E assim eles sejam transformados. Então, para a gente fechar aqui esse longo parênteses, a gente viu então que a Bíblia é a palavra de Deus dada a nós. E nós temos inúmeras razões para confiar nisso. Mas, se nós cremos nisso, não é por causa da nossa inteligência, mas é porque um dia Deus agiu no nosso coração e nos iluminou e nos transformou. Agora, pode passar por favor? Por que Deus nos deu a sua palavra? Qual que é o propósito dela? Como a gente sabe estar usando a Bíblia para o propósito que ela foi planejada? Acompanha comigo novamente o versículo 16, do meio para frente, ele diz assim, ó: toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
O propósito da Bíblia é nos mostrar o que é a verdade, como viver a verdade. Se eu não sei, ela me ensina. Se eu me desvio, ela me repreende. Se eu erro, ela me corrige. E aí no versículo 17 continua falando sobre o propósito da Bíblia, dizendo assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo deixa claro aqui que o propósito da Bíblia não é somente nos dar instrução, nos dar conhecimento, mas também moldar-nos e nos capacitar para toda boa obra. São duas ideias aqui que estão ligadas: moldar e capacitar para toda boa obra, todo tipo de ministério, todo tipo de serviço. A Bíblia transforma na sua vida e nos capacita a cumprir o chamado de Deus, seja qual for esse chamado. Irmãos, a partir de tudo isso, a gente pode chegar em 4 lições aqui que eu gostaria de pontuar. Primeira lição, pode passar por favor, é a seguinte: se toda a escritura é inspirada e útil, então o Antigo Testamento continua tendo grande valor para a igreja, embora a sua aplicação não seja sempre a mesma que foi no passado. Eu falo isso porque existem alguns crentes hoje que rejeitam o Antigo Testamento. Alguns até falam que o Antigo Testamento nem deveria ser lido e ensinado nas igrejas hoje. Nós estamos na época da nova aliança, eles vão dizer. Só que o texto de hoje nos mostra que toda a escritura é inspirada e útil para o nosso crescimento e nosso serviço a Deus. Realmente, existem diferenças entre Antigo e Novo Testamento. Nenhum teólogo vai negar isso. Mas por que existem essas diferenças? Paulo fala em Colossenses 2 que muito do que está lá no Antigo Testamento eram aspectos cerimoniais que apontavam para Cristo, simbolizavam a vida e a obra de Cristo. Quando Cristo veio, esses símbolos, esses elementos não perderam um pouco da sua importância prática, né, na vida dos crentes da época. Então não havia mais necessidade disso. Mas o que a gente precisa perceber é que existe uma única mensagem que transpassa toda a Bíblia, e é a mensagem de Jesus. Pode passar, por favor, tem 2 versículos aí que eu gostaria de mostrar. Jesus mesmo explicou sobre isso. Quando ele estava falando com os discípulos, ele disse o seguinte, aqui em Lucas 24: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui é Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia é sobre o Evangelho. Nos primeiros dias, vamos chamar assim, Deus estava preparando tudo para a chegada de Cristo. E aí Cristo vem e começam os últimos dias, iniciando tudo aquilo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Lembra, quando Paulo ia evangelizar nas sinagogas, o que ele lia? Você deve lembrar, no livro de Atos, tem um momento em que Paulo elogia um grupo chamado de Bereanos. Lembra disso? Que Paulo pregou para eles e eles creram. Mas eles não creram simplesmente porque Paulo estava falando. Diz lá que eles examinavam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando era confiável ou não. E depois de examinar as Escrituras, eles creram em Jesus. Irmãos, o que eles examinavam? O que eles tinham lá já em mãos que eles poderiam avaliar para ver se criam ou não na mensagem de Paulo? O Antigo Testamento. Então, embora nós tenhamos 2 testamentos, nós temos uma só mensagem. O Novo Testamento jamais faria sentido sem o Antigo, e o Antigo estaria incompleto sem o Novo. O que une tudo numa harmonia perfeita? O Evangelho, Jesus. Tem algumas pessoas que dizem que a igreja deveria rejeitar o Antigo Testamento porque nele nós vemos um Deus irado, um Deus mau, e no Novo Testamento um Deus de amor. Mas olha só, olha esse texto aqui. Pode colocar, por favor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso está escrito no Antigo ou no Novo? Pode passar, por favor. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Antigo ou Novo Testamento? Pode passar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Antigo ou Novo Testamento? O último texto, por favor. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Antigo ou Novo Testamento? Percebe? Esse tipo de argumento de que tem 2 deuses diferentes, um Deus é um Deus irado, isso é coisa de quem só conhece a Bíblia de ler em blog de ateu na internet.
O Antigo Testamento é tão palavra de Deus como o Novo e é extremamente útil para nós. O Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, um Deus que se ira contra o pecado, mas oferece o seu amor e graça por meio da fé no Evangelho, e sempre foi assim. Uma segunda lição, pode passar por favor? É a seguinte: as Escrituras são suficientes para que vivamos e sirvamos segundo a vontade de Deus. Paulo disse que Timóteo não deveria se apegar às novidades dos seus dias, mas permanecer na palavra, porque é ela que o capacitaria para viver a vontade de Deus. Irmãos, na Bíblia nós temos respostas e conselhos para todas as áreas da nossa vida. Para a nossa igreja, para o nosso trabalho, nossa família, nossos relacionamentos. Por exemplo, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com pessoas. E aí, onde você encontra ajuda? Onde você busca conselhos? Onde você busca transformação? E com base em que você avalia se um conselho é bom ou ruim? Infelizmente, muitos crentes acabam buscando respostas em qualquer novidade na livraria do shopping, na estante de autoajuda. É pecado ler esses livros? Não, com certeza não. Mas a questão é, será que você está procurando no melhor lugar? E outra, uma vez que você ouve aquilo, como você julga se aquilo é verdade ou não? Qual critério você utiliza? Quando eu percebo que eu preciso aprender a ser um pai melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, o que pode me capacitar para essa boa obra? Se eu percebo que eu sou incapaz de liderar um ministério na igreja, onde eu posso encontrar capacitação para essa boa obra? Paulo vai mostrar que é somente nas sagradas letras, sopradas por Deus, que nós encontramos esse poder para moldar a nossa vida e sermos capacitados para aquilo que Deus quer que a gente viva e realize. Essa é a segunda lição. Terceiro lugar, quando a Bíblia fala, Deus fala. Parece que muitos crentes agem assim hoje. Vão à igreja, a Bíblia é lida, é cantada, é explicada com fidelidade, então eles acabam o culto e dizem assim: Deus não falou comigo hoje. Geralmente essas pessoas baseiam seu julgamento em alguma sensação ao longo do culto, né? Se elas sentiram um arrepio, então Deus falou comigo hoje. Mas o fato é que toda a Escritura é inspirada, é fruto do sopro divino. Então, se a Bíblia é lida e explicada com fidelidade, Deus está falando conosco, quer isso nos traga um arrepio ou não. Irmãos, cuidado com isso, porque as nossas sensações, as emoções, variam muito dependendo do momento que a gente está vivendo. Por isso, alguns textos podem nos tocar mais do que outros. Isso é bom, isso é especial, né? Isso é marcante. Mas lembre que todos os textos da palavra de Deus são igualmente palavra de Deus, igualmente úteis para nós, ainda que alguns sejam mais relevantes ou marcantes, dependendo do momento de vida que a gente está passando. Mas o ponto é, se a Bíblia fala, Deus fala. E por fim, conhecimento bíblico que não molda a minha mente e atitudes não cumpriu o seu propósito. O versículo 17 fala que esses ensinos e correções da palavra de Deus são para capacitar o servo de Deus para viver todo tipo de boa obra. Irmãos, a Bíblia não foi dada para satisfazer a nossa curiosidade, foi dada para moldar a nossa vida e nos capacitar ao serviço. É por isso que todo estudo bíblico deveria nos conduzir a algum tipo de mudança, seja em pensamentos, em sentimentos ou atitudes. Se não for assim, a gente não está aprendendo nada. Se você tem crescido no conhecimento da palavra, lembre que isso é apenas o começo, isso não é o fim. Nós não conhecemos a palavra só para ficar criticando os movimentos heréticos na TV e na internet, cheios de orgulho, cheios de vaidade. Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como esses hereges da internet. O conhecimento tem que ser um meio para que a nossa vida seja transformada e nós glorifiquemos a Deus aonde Ele nos colocar, em tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Se você usa o seu conhecimento só para criticar e julgar, mas isso não tem produzido nenhuma boa obra, nenhum serviço, nenhum bom fruto, nenhum ministério, nada que aponte para Cristo, nenhuma transformação de caráter, então esse seu conhecimento não serve para muita coisa. Pode passar. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis para o Evangelho, dias marcados pela incredulidade, pela busca de autonomia. Cada um quer seguir suas próprias regras. Novo ateísmo, feminismo, movimento LGBT, pós-modernidade. Os homens abandonaram a verdade, fizeram de si mesmos a sua verdade, e o resultado nós temos visto. Uma sociedade caótica, que ninguém sabe onde encontrar a verdade, porque cada um pensa de um jeito diferente, e não se pode ter certeza de nada.
Mas para nós não precisa ser assim. Nós podemos ter uma certeza. Nós temos a palavra de Deus, que é fruto do sopro divino. Palavra de um Deus que se faz presente, que se importa conosco, que quis se revelar, sim, por meio de homens, sim, pela língua dos homens, porque Ele queria se revelar aos homens. E Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver a vida que Ele tem para nós. Então nós precisamos seguir as orientações de Paulo. Tu, porém, permanece nas sagradas letras. Isso não é deixar de progredir. Isso é permanecer no único lugar realmente sólido e seguro. Sair disso é loucura, é insanidade. Então a questão que fica para nós agora é: você crê nesse livro que você tem em mãos? Se sim, o quanto você tem desfrutado do sopro divino, das santas palavras que te conduzem à maturidade, que restauram a sua alma? Irmão, como é que está a sua leitura bíblica? Talvez você tenha começado esse ano, feito algum propósito de ler mais a Bíblia. Já passamos da metade do ano. Como é que está esse propósito? É que eu acho chato ler a Bíblia. Então você ainda não entendeu o que é a Bíblia e o que ela faz conosco. Ler a Bíblia é conhecer mais de Deus, é ter sua vida moldada pela vontade de Deus, é ter sua alma restaurada, é ter um encontro com o Criador do universo, é conhecer a verdade, é ouvir a voz do próprio Deus, é ser capacitado para servir a Ele. Irmão, isso não pode ser chato. Chato é você. Se você não tem o costume de ler a palavra constantemente, diariamente, eu queria te encorajar nisso. Leia um pouquinho por dia, não precisa ler muito. Leia um capítulo, meio capítulo que seja, medite naquilo, anote suas dúvidas, converse com seus líderes sobre isso. Com certeza isso vai mudar a sua vida. Então que Deus nos ajude a amar mais a sua santa palavra, a crer nela, a nos empolgarmos com as verdades reveladas nela e que sejamos moldados por completo. Eu queria encerrar com uma oração, a oração que Jesus fez em João 17:17, onde Ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém.